Estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos no Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Marilene Henning Weinstein. Vamos revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante pesquisadora na área de biotecnologia. Nossa convidada é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho. É mestre em Fitopatologia pela Universidade de Brasília e doutora em Bioquímica e Genética Molecular de Micro-organismos pela University of Nottingham, na Inglaterra. Trabalha no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1997, onde é líder de um grupo, tendo dirigido esse centro entre 2007 e 2010. É bolsista de Produtividade 1A do CNPq e foi coordenadora do Comitê Assessor de Microbiologia e Parasitologia do CNPq. Tem atuado em pesquisas na área de genética molecular de micro-organismos. Publicou 193 artigos em revistas científicas e 6 capítulos de livro. Orientou 50 teses de mestrado e 30 de doutorado e supervisionou 17 pós-doutorados. Recebeu prêmios e homenagens, das quais eu destaco a capa do periódico científico Clinical Microbiology and Infection. Atualmente é professora titular do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, professora Marilene Henning Weinstein, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma liderança nas pesquisas em biotecnologia no Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, fiquei muito honrada e muito feliz com esse convite, principalmente por ter vindo do professor Isaac, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande e foi muito importante na minha carreira. Bom, eu comecei meu ensino básico foi em escola pública em Brasília, e depois a parte universitária eu fiz graduação em Ciências Biológicas na Universidade Gama Filho. Comecei um pouco da minha iniciação científica lá durante a graduação no Museu Nacional. Trabalhava com dípteros naquela época. E depois minha vida foi marcada por muitas fatalidades, e aí eu me mudei, acabei voltando para Brasília, e onde eu fiz mestrado em fitopatologia, e durante esse mestrado em fitopatologia eu não me encontrava muito o que eu queria fazer de dissertação de mestrado, e o professor Kitajima, Eliósio Kitajima, estava no exterior e ele voltou para o Brasil justamente na época que eu tinha que decidir o meu projeto de mestrado. Então, eu entrei no laboratório dele para desenvolver alguma coisa com ele, mas eu não queria nada na área de virologia. Então, nessa época, apareceu uma doença que, na época, nós não sabíamos bem o que era, mas uma infecção diferente em mandioca,
e o Kitajima pela experiência dele com microscopia e com própria interação com o Isaac, e aí falou, isso é um protozoário. E aí me encaminhou para o Isaac e foi onde eu realmente me encontrei no laboratório do Isaac. Fiz meu mestrado, o Isaac foi meu orientador, o Kitajima foi meu orientador, foram pessoas extremamente importantes na minha formação, mostrando o que era importante em ciência, o que era importante numa carreira científica. E depois do mestrado, eu ainda fiquei um tempo no laboratório do Isaac, com acho que uma bolsa de desenvolvimento regional, que na época existia, e o Isaac me incentivou em sair para o exterior, e junto com o professor João Lúcio de Azevedo, eles fizeram naquela época não tinha internet, não tinha como se comunicar, então era uma comunicação por carta ou telefone, então se comunicaram com o professor John Peberdy, que era um pesquisador muito importante na área de fungos, então foi o primeiro pesquisador que fez protoplastos de fungos filamentosos, então eu fui para aquele laboratório e comecei então a trabalhar com fungos, e isso tudo direcionada muito pelo Isaac e pelo João Lúcio. Fiz a minha formação de doutorado lá em Nottingham e também continuei. O Peberdy era uma pessoa também muito especial e voltei para o Brasil com uma formação bastante segura e continuei trabalhando voltei para o laboratório do Isaac, mas aí com uma linha já de fungos. Então, acho que foi mais ou menos essa a minha iniciação em ciência. Muito bom, Marlene. Marlene, tem uma vasta produção científica na área de micoses, que são doenças causadas por fungos. Poderia destacar alguns trabalhos que tem feito durante a sua carreira como pesquisadora? Eu acho que a maioria, eu não parei muito para olhar, mas eu acho que a maioria da minha produção científica é realmente em micoses. Eu tenho publicações que são importantes na Clinical Microbiology, como capa da revista, e isso justamente por causa da minha formação lá com Kitajima em microscopia eletrônica. Eu pude, na URGS, a URGS tem um centro de microscopia eletrônica importante, e eu pude continuar um pouco com essa formação. Eu tive um aluno que era bastante empolgado e bastante interessado em microscopia. Para microscopia, você tem que ter quase um dom e uma paciência muito grande de ficar lá procurando as imagens certas. E eu destaco não só as publicações científicas em revistas internacionais, mas eu acho que essas publicações são frutos de formação de recursos humanos, que quem fez esses trabalhos foram os alunos que foram orientados por mim. Então, o que eu destaco muito, e isso também é na minha carreira e na minha produção, e que eu acho extremamente relevante isso, é a formação de recursos humanos. Nem tanto a gratificação por ter aquele tipo de publicação, mas uma gratificação muito grande por ter formado pessoas que durante o mestrado e doutorado ficaram no laboratório e que hoje estão espalhadas pelo Brasil. Eu tenho vários egressos do laboratório que são docentes em universidades, não só em universidades federais, mas que atuam no ensino público também, de ensino básico, ensino fundamental. Então, acho que isso é muito, muito importante em empresas, então, não só na área acadêmica. E isso eu aprendi muito também no laboratório do Isaac. Na época que eu estava lá, que tinha o Isaac tinha um programa que justamente dois pesquisadores extremamente importantes hoje, que é o Siddhartha e o Dario Zamboni. O Dario está na USP, em Ribeirão Preto, e o Siddhartha está na Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho contato com eles, inclusive eu sou orientadora também lá do mesmo programa de
pós-graduação que o Siddhartha está inserido. E, na época que eu estava no laboratório do Isaac, o Isaac tinha um programa onde estava inserido o Siddhartha e o Dario, que era um programa para estudantes do segundo grau, né, do ensino básico, do ensino médio. E esses dois pesquisadores hoje são destaque no país, e eu aprendi lá a importância da formação de recursos humanos nessa época. Então, não só no mestrado, no doutorado, mas na iniciação científica, eu sempre tive muito aluno de iniciação científica e sempre tive também alunos do ensino médio no laboratório. Então, eu acho que todas as publicações são frutos desse pessoal que foi formado e que estava no laboratório, e aí eu destaco muito a importância da formação de recursos humanos. A professora Marlene tem atuado em ações para o ensino de ciências na educação básica. Poderia falar sobre o projeto Curso de Férias, que integra a Rede Nacional de Educação e Ciência? Esse é um projeto muito, muito legal e assim que eu acho extremamente importante. Quando eu vim para a URGS, eu vim para cá em 1996, na realidade, eu vim como pesquisadora visitante, primeiro fiquei um ano, e em 1997 tinha um concurso para microbiologia, e eu decidi que eu queria ficar aqui no Rio Grande do Sul, aqui na URGS, e aí eu me exonerei da Universidade de Brasília e fiz concurso novamente na microbiologia na URGS. E, nessa época, quem veio junto para cá também foi o professor Jorge Guimarães e a professora Célia Carlini. Então, nós viemos na mesma época para o mesmo local, para o Centro de Biotecnologia. E o Centro de Biotecnologia, na época, não tinha programa de pós-graduação, e o Jorge incentivou muito que nós que orientávamos em outros programas de pós-graduação na universidade, que nós criássemos um programa de pós-graduação. E a criação desse programa de pós-graduação veio justamente junto com essa atividade de ensino que foi desenvolvida pelo professor Leopoldo Demejo, lá no Rio de Janeiro, e justamente com a vinda do Jorge e da Célia, que tinham essa experiência. Então, junto com o programa de pós-graduação, também foi incentivado a criação, aqui no Rio Grande do Sul e dentro do programa de pós-graduação, o curso de férias, ligados à educação básica. Tá? Então, inicialmente, eu comecei junto com a Célia que coordenava o programa. Depois, eu acabei assumindo a coordenação, fiquei durante bastante tempo, e, atualmente, quem está na coordenação desse programa é a professora Lívia Quimetti, que é uma egressa do meu grupo, e professora da URGS e docente do programa de pós-graduação nosso. Então, foi uma coisa que foi passando e que a gente continua porque é uma atividade extremamente importante. Então, no início, o que nós fazíamos era sempre no período de férias, vinha para o centro, lá para a universidade, tanto alunos do ensino médio quanto docentes. Então, a gente fazia a formação de docentes e uma atividade grande de pelo menos uma semana com os alunos nos experimentos básicos e mostrando o que era ciência. Atualmente, a gente ampliou bastante esse programa, então nós vamos às escolas. Tá? Então, a gente tem, apoiado pela FAPERGS, a gente conseguiu também projetos no a gente chama atualmente de EduCiências, e a gente seleciona escolas públicas no entorno da URGS. A URGS ela fica num campi longe do centro da cidade, então tem várias escolas no entorno, escolas públicas, então a gente tem atividades de ir à escola também, além dos cursos de férias. Aliás, há 2 semanas atrás,
E meu neto está fazendo o 4º ano agora e estava aprendendo micro-organismos. Aí eu falei, por que a gente não vai na escola e aproveitar e ensinar para essas crianças um pouco mais do que eles já estão vendo? E nós passamos uma semana inteira dando aulas de micro-organismos e fazendo experimentos na escola. Então, eu acho que assim, a gente tem que pegar as crianças ainda um pouco antes de entrar na universidade, os adolescentes, e mostrar para eles o que é ciência, o que é pesquisa, e principalmente depois dessa pandemia, dessa fase que a gente teve muito de negacionismo e muito de falar mal da universidade, né? Então, acho que a gente tem que mostrar a universidade, tem que formar mais gente, tem que sair, tem que mostrar para a sociedade o que nós fazemos. Acho Muito que é bom. mais ou Eu menos isso. concordo plenamente, né, que as nossas crianças devem ser tratadas como sementes, né, e cuidadas, bem cuidadas, para uma vida individual feliz e uma convivência com toda a sociedade, com todos os seres humanos e a natureza, que seja harmônica, né? Professora Marlene, atua no projeto Cluster Tecnológico Gaúcho de Edição Gênica. Poderia ressaltar a importância desse projeto? Esse projeto são 2 redes, na realidade, que eu atuo e que foram financiadas, foram editais da FAPERGS do ano passado, no fim da pandemia, né? E a FAPERGS conseguiu, acho que desde pelo menos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, que já tem 27 anos, eles conseguiram um aporte grande de recurso do governo do estado para financiar pesquisa e para financiar ciência, né? Que há muito tempo não acontecia isso. Então, foram 2 editais bastante importantes, um foi dos clusters e o outro foi que eles chamam RITs, que são redes inovadoras de tecnologias estratégicas no Rio Grande do Sul. Esse das redes inovadoras dos RITs eu coordeno, e é um projeto que, justamente por causa da pandemia, a proposta que nós fizemos foi de estudos multidisciplinares de microbiomas em infecções respiratórias. Então, a gente trabalha tanto com tuberculose quanto com as micoses, as infecções respiratórias causadas por fungos e Covid, obviamente. E o objetivo principal dessa rede de infecções respiratórias de conseguir marcadores que sejam prognósticos para, principalmente, tratamento desses pacientes em hospitais, porque eles tomam muitos antibióticos que, às vezes, não são tão necessários. E a rede Cluster é uma outra rede que eu participo também, é uma rede de edição gênica. A gente utiliza, voltado para CRISPR-Cas, uma tecnologia inovadora, que a grande vantagem, principalmente para a agricultura, é que, como você consegue fazer edição gênica utilizando essas sequências, sem que você faça inserção de sequências exógenas. Então, esses organismos ou micro-organismos que a gente manipular não são considerados OGMs. Então, se a gente pensar em termos de agricultura e todo o problema que a gente tem de OGMs e de permissões, autorizações CTN-Bio, então isso é um avanço muito grande. Então, essa rede eu participo como pesquisadora colaboradora. A minha participação é justamente por causa de um projeto do CNPq, que eu também coordeno, que foi de coleta de amostras de micro-organismos no arquipélago de São Pedro e São Paulo,
que ele é incentivado pela Marinha, que sempre tenham pesquisadores fazendo alguma coisa, alguma pesquisa nesse arquipélago, para que o Brasil não perca essa faixa de terra, e por causa desse projeto a gente tem um banco muito grande de micro-organismos, incluindo fungos e bactérias, e essas bactérias é que serviram para esse cluster de edição gênica, justamente para a procura dessas sequências CRISPR-Cas. Então, um projeto acaba sendo ligado a outro, e aí a gente consegue mostrar com isso que não existe uma ciência que você seja totalmente ligado e está ali no teu mundo totalmente isolado, né? Você consegue abrir isso e aplicar em com vários objetivos diferentes e que são também importantes. Muito bom. Infelizmente, professora Marlene, O estamos tempo. chegando ao final da nossa conversa, mas eu gostaria que enviasse uma mensagem aos jovens, já que o nosso movimento procura envolvê-los para a gente construir um Brasil e um mundo melhor. Bom, a minha mensagem vai ser bem rápida por causa do tempo, né? Eu acredito que os jovens são o futuro, crianças e jovens é o futuro do país. Então, acreditem, não desistem, continuem lutando, porque vocês são o nosso futuro. Voem, eu acho que tem que voar e ter bastante liberdade para fazer o que querem e o que acreditam, e sejam felizes. Muito boa mensagem, professor Marilene. Gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, registrar o nosso reconhecimento do trabalho que o Centro de Biotecnologia e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz que lembrou o saudoso professor Leopoldo Demeix, que foi também um dos pioneiros em dar oportunidade para estudantes do ensino médio de começarem a conhecer e desenvolver ciência. Então, muito obrigado, professora Marilene, e esse programa do movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, podem ser acessados no canal Supre, no YouTube. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!